Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, lembrando que você pode adquirir máscaras, álcool gel, o novo manto Jogo 2 que o Landim estava utilizando quando jantou todo mundo hoje lá no programa da Fox. Ele foi recebido pelo Benja, e aí ele jantou o Flávio Gomes, jantou o Sormani, jantou o Pascoal, respondeu ainda o Mano, o próprio Benja. E a gente pede para vocês que compartilhem sempre os nossos vídeos, né, nos seus grupos, no Telegram, no WhatsApp, onde for. E lembrar a vocês aí que o clube de membros, o link está no comentário fixado e na descrição também desse vídeo. Vamos falar sobre essa situação toda envolvendo aí o Landim, as jantadas que ele deu no programa lá hoje. Ele falou o seguinte, né, exatamente o que a gente vinha falando nesses últimos dias no nosso Mengão 11h30, né, inclusive amanhã no Mengão 11h30 nós vamos estar falando uma situação exclusiva sobre a Amazon, aí uma exploração que a Amazon deve fazer junto com o Flamengo, uma coisa novidade, uma grande novidade que a gente vai falar para vocês. A gente vai falar aqui hoje, a gente está fazendo essa apuração para trazer para vocês certinho amanhã. E aí a gente está falando sobre essa situação que a gente vem falando há dias aqui no nosso programa 11h30, eu, o Deco, o professor Pedro e o Felipe Fontoura, nosso encontro marcado diário às 11h30 da manhã de segunda a sexta, que a preocupação é manter a forma dos atletas de alto rendimento para que quando tenhamos que jogar, eles não sofram contusões e não percam massa muscular, como aconteceu lá na Alemanha. Isso aí é declaração do Landim. Ele ainda criticou fortemente os resultados esportivos recentes do Botafogo e comentou as críticas do Montenegro. Isso mostra que se eles estão desse jeito hoje e nos criticam, é prova que estamos no caminho certo. Na cara não, Landim, na cara não, por favor. Respeita aí, senão vai estragar o velório. O Landim ainda falou sobre o Montenegro, falando que se relaciona com o Botafogo através do seu presidente, que é uma pessoa educada, e sou até amigo, ele dizendo: quando vejo uma declaração dessa, tenho que dizer que é uma pessoa que diz que fala pelo Botafogo. Querendo dizer que ele não é o presidente, o Montenegro, ele fala pelo Botafogo. Ele falando ainda que irresponsabilidade seria se não tivéssemos implantado todos os protocolos que a gente implantou. Os nossos jogadores mostram isso e foram de livre e espontânea vontade nas redes sociais expor isso. Ele respondendo aí, né, até aquele questionamento ridículo do Menon, do blog do Menon. Acho que os cronistas esportivos... Olha aí, a resposta para os cronistas, comentaristas que estão criticando o Landim. Acho que os cronistas esportivos, ao invés de criticar a volta do futebol, deveriam estudar o protocolo e levar isso para as outras áreas que vão retornar, né? Outros setores que vão estar retornando. Ele avisou ao Flávio Gomes que sabe que ele discorda em tudo sobre Flamengo, né? Deu uma resposta lá ao Flávio Gomes, já deixando claro que ele sabe que o Flávio discorda em tudo sobre o Flamengo. O Flávio que veio dizer para ele que estava discordando em quase tudo que ele falava, o Sormani também falando que discordava em quase tudo que ele falava, e ele deixando claro que sabe que eles discordam, na verdade, em tudo sobre o Flamengo, né? Cara, foi uma entrevista muito boa, foi muito bacana e bem esclarecedora, ele trazendo coisas que a gente já vem falando para vocês aqui, né, da importância desse retorno por esses motivos. O Flamengo, né, que testou, informou a gente hoje que testou negativo para todos os jogadores, funcionários, membros da comissão técnica, colaboradores, todos testaram negativos, ou seja, o Ninho do Urubu está free, vírus free, né? Totalmente livre nesse momento da pandemia. Então, mas vamos falar, mas pode pegar com um familiar, alguém que não seguiu o protocolo, mas nesse momento eles já provaram que se os familiares estão cumprindo com o protocolo, jogadores e todos estão cumprindo, ninguém mais tá testando positivo. Uma outra situação que a gente vai falar antes da gente chamar o Rafael Vinick, que é o preparador físico, né, o personal trainer dos jogadores, de vários jogadores do Flamengo. A gente fez uma entrevista exclusiva com ele e a gente vai estar chamando aqui agora. Só vou passar para vocês essa situação com relação a mando de jogo, definir a transmissão dos jogos. É o seguinte, a verdade sobre a visita do Rodolfo Landim ao
presidente Jair Bolsonaro, o encontro com o presidente Jair Bolsonaro, não foi, como muitos estavam pensando, apenas pelo retorno do futebol. O que ele foi debater lá é tornar, na verdade, possível, né, e fazer uma nova lei onde permita que os clubes, em geral, na verdade ele está lutando por todos os clubes, que os clubes possam vender os direitos de cada partida ou de um grupo de partidas, ou seja, que ele tenha o mando de campo. É o mando de campo que vai definir, na verdade, o direito de transmissão. Então, por exemplo, o Flamengo, tá? Ele sabe que os 19 jogos dele da Série A, que ele tem mando, ele quer negociar, por exemplo, com a Amazon, que é a patrocinadora dele. Ele quer que a Amazon faça o streaming, ou ele quer colocar na Flá TV e ele vai conseguir um patrocinador para isso. A gente sabe que, às vezes, um patrocinador apenas paga mais de 300 milhões para a Rede Globo para exibir sua marca lá nos jogos do Brasileirão, e o Flamengo recebe ali uma quantia muito menor do que isso. Então o Flamengo negocia com, por exemplo, um patrocinador grande e ele vai transmitir na Flá TV, ou pode utilizar a própria plataforma da Amazon para fazer essa transmissão. O Flamengo que vai definir isso. A verdade é a seguinte: saindo essa lei e os clubes podendo negociar o seu próprio direito de transmissão, o mandante é que vai definir isso. Flamengo e Boa Vista. Flamengo pode vender o seu mando para quem ele quiser. Ele pode transmitir na Flá TV, ele pode fazer um pay-per-view próprio, ele pode fazer o que ele quiser. Ele que vai ter o direito. Boa Vista e Flamengo, o mando é do Boa Vista. O Flamengo pode negociar com Boa Vista, ou com clubes menores, dependendo do brasileiro, né? Tô falando de carioca, mas, por exemplo, brasileiro só depois de 2024, porque tem contrato com a Globo até 2024. Mas Copa do Brasil, Libertadores, Libertadores tem que ver certinho como é que fica, mas campeonatos estaduais, essas situações todas envolvendo essas outras competições, antes de 2024 já pode estar fazendo esse tipo de coisa. Então, é uma possibilidade grande, a tendência é muito grande, tá? Que isso vá para frente, e por isso o Flamengo tem sido o alvo de tanta discórdia, de tanta situação estranha, e vocês agora estão sabendo, o Flamengo está querendo se libertar dessa situação toda, dessas amarras, né, dos direitos de transmissão, e com isso acabaria com esse problema de tipo, um quer vender para o esporte interativo, o outro quer vender para a Rede Globo, e aí não pode transmitir o jogo, porque cada um fechou com o outro, e aí não tem como. Você define. Para acabar com isso, o mandante define essa situação. Essa é a tendência que deve acontecer até o final do ano, deve sair isso aí, e aí a gente vai ter um futebol brasileiro muito mais forte, porque imagina um clube pequeno negociando os direitos de transmissão de um jogo contra o Flamengo. Por exemplo, vamos dizer que um clube menor vai enfrentar o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, clubes que recebem um direito de transmissão muito maior. Ele vai poder receber, em cima daqueles jogos mais bombados que as televisões querem exibir, ele vai poder negociar um valor mais alto. Isso fortalece até mesmo os clubes pequenos, claro, fortalece o Flamengo e os outros clubes grandes que têm as maiores audiências, na hora de fazer uma pretensão de um valor maior, uma negociação para direito de transmissão. Então vamos para a entrevista com o personal dos atletas, dos jogadores do Flamengo. Chega mais, Rafael Winick. Uma honra a gente poder conversar, saber um pouquinho do que aconteceu aí com esses jogadores do Flamengo durante essa preparação na pandemia. Então, Rafael, chegou o momento aí de conversar contigo. Estava fazendo a sua apresentação aqui para a galera antes da gente começar o nosso papo. E você começou como, cara? Principalmente dentro dos atletas do Flamengo ali, falando dos atletas do Mengão, como começou o seu trabalho, com qual jogador que começou, e eu gostaria de saber como foi esse início, se teve alguma história legal, alguma história de superação, alguma coisa bacana que você possa contar pra gente. Cara, eu já tinha uma sinergia profissional com o Dr. Tanuri, né, o chefe do departamento médico do Flamengo. Eu já trabalhava como personal trainer da esposa dele, a gente já tinha uma troca profissional onde ele me indicava pacientes particulares da clínica dele para eu fazer todo esse processo de pós-operatório, pós-cirúrgico, ou às vezes é só uma questão de correção de movimento. Então ele já tinha o conhecimento do meu trabalho, a confiança, e no início de 2019, começo do ano passado, o Diego procurou o doutor falando que estava sentindo necessidade de ter um acompanhamento mais próximo, um acompanhamento individualizado.
o que já é uma realidade no futebol europeu hoje, né? Os grandes craques, os grandes atletas hoje, cada um tem o seu preparador particular, justamente para poder fazer um trabalho específico dentro da necessidade de cada atleta. Às vezes, ali no clube, um grupo grande, o profissional tendo que tomar conta de um grupo muito grande, ele não consegue parar de forma individualizada, de forma específica ali, dentro da necessidade de cada atleta, e o atleta, às vezes, sente essa necessidade de ter esse acompanhamento mais de perto, né? E o Diego, já um cara com uma bagagem, né, com uma quilometragem aí alta de rodagem, sentiu essa necessidade. É um atleta, um profissional exemplar. Eu tenho a honra e o orgulho de trabalhar com ele, porque é um profissional muito dedicado, é um cara assim acima da média em relação ao perfeccionismo. Ele se cobra muito, ele quer sempre estar ali em altíssima performance. Foi pedir sugestão para o Dr. Tanuri, solicitando essa necessidade, né? Sentiu essa demanda de querer ter um acompanhamento extra, e o Tanuri me indicou. Falou, tem um cara que já trabalha comigo, que é da minha confiança, eu acho que ele vai conseguir te atender bem. E ali foi a minha porta de entrada para os atletas do Flamengo. A gente começou a trabalhar, o Diego rapidamente começou a sentir melhoras significativas no desempenho dele, começou a relatar isso para mim de forma muito positiva. Pô, Rafa, se eu soubesse que isso ia me fazer tão bem, eu já teria começado com isso antes. Tem alguns amigos meus na Europa que já tinham o seu preparador particular, agora eu entendo o quanto que isso é importante, o quanto que isso faz bem para o atleta. Poxa, mesmo depois de ter treinado de manhã no clube com intensidade, você pode vir aqui no período da tarde e trabalhar comigo questões mais relacionadas à mobilidade, a soltar minha musculatura, me manter mais preparado, a me manter mais pronto, tanto para uma próxima sessão de treino, quanto para encarar o jogo propriamente dito, né? E aí, cara, no meio do futebol a notícia corre rápido. Ele começou a se sentir bem e começou a naturalmente fazer uma divulgação do meu trabalho entre os jogadores. Começou a falar, pô, tô fazendo um trabalho por fora, tá me fazendo muito bem, tô me sentindo muito bem, tô chegando para treinar melhor, tô me sentindo melhor nos jogos, tô sentindo que eu tô me recuperando melhor depois do jogo, meus músculos estão sofrendo menos, estou ficando menos cansado, menos fadigado. Se eu soubesse disso, eu teria feito isso antes. E começou a me indicar para outros atletas também, e aí, cara, naturalmente a coisa se alastrou. Os atletas... Hoje você está com quais jogadores do Flamengo, por exemplo? Você pode falar? Cara, posso falar. Hoje eu trabalho com, além do Diego, né? Eu trabalho com Rodrigo Caio, Gustavo Henrique. Uns são mais regulares, outros a gente trabalha de forma mais esporádica. Até nesse período de quarentena, eu tive um contato mais regular com os atletas, né? Justamente porque não estavam treinando no clube, então eles queriam um acompanhamento mais próximo ali, né? Mas voltando a falar, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Pires da Mota, Berrio, Vitinho, Everton Ribeiro, Pedro Guilherme, trabalhei com Pedro Rocha, com Thiago Maia, tomara que eu não tenha esquecido ninguém, mas acho que já foi uma galera boa. Né? Isso é normal, não tem problema. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Então, você participou dessa recuperação do Diego, o cara que deu o lançamento para o segundo gol gol da virada da Libertadores, depois daquela contusão gravíssima. E eu queria te perguntar com relação ao trabalho na pandemia, cara. Nossa entrevista não vai ser muito grande, é um momento aí para a gente conversar, contar um pouco das histórias de como é essa preparação. Eu vi que você, então, trabalhou com muitos jogadores do Flamengo durante a pandemia e agora eles estão voltando a treinar. E aí eu queria te fazer uma pergunta. É importante esse treino no campo? Eu vi que você falou que com o Diego você já tem esse trabalho, que ele faz o treinamento no clube e te chama em casa para fazer um outro trabalho separado. São trabalhos diferentes? Ou você pensa que dava para suprir tudo com o trabalho em casa? A diferença desse treinamento no campo e o treinamento em casa, e se você acha importante essa volta aos gramados, no caso, aos treinos no campo, no Ninho do Urubu. Cara, fundamental. O Flamengo disponibilizou uma planilha de treinos, né, para todos os atletas durante esse período da pandemia, o que isso já mostra o quanto que o clube está realmente em outro patamar, se preocupou em manter os atletas ali num nível. É um trabalho de manutenção, né, cara? Até porque nem era o objetivo ter nenhum tipo de ganho nessa fase, porque não tem nem data para voltar jogo, não tem nem data para voltar campeonato. Então a preocupação maior era manter os níveis dos atletas de força, de condicionamento, de mobilidade, não deixar a máquina enferrujar, entendeu? O termo que eu usaria é isso, é manter a máquina girando para ela não enferrujar. Mas chega uma hora que seria necessário voltar ao gramado, concorda? Não, até para não ter perda de massa magra, vamos dizer assim.
Cara, com certeza. Foi realmente o que ficou faltando nesse período, é esse trabalho de chuteira no pé, gramado e o trabalho coletivo também, né? Que envolve o trabalho tático, envolve o trabalho de confronto, de roubada de bola, o que é a realidade do Explosão. esporte. Ou você consegue fazer a explosão também no trabalho em casa? Cara, alguns atletas tinham disponibilidade de ter um campo ou algum espaço, alguma área de grama para conseguirem treinar, mas nem todos. Os que tinham essa disponibilidade, a gente conseguia fazer esse trabalho, sim, o trabalho de sprint, o trabalho de explosão, de mudança de direção, mas muitos não tinham. Então, isso ficou realmente deficiente aí. Tanto é que acredito que nessa primeira semana de retorno nos treinos, normal que os atletas fiquem cansados, porque perderam essa condição de estarem no campo, abrir a passada, fazer corridas mais longas, troca de direção, que isso que é a realidade do esporte. Durante a pandemia, isso ficou mais difícil da gente conseguir representar no treinamento. Mas, assim, a preocupação em manter os níveis de força, de condicionamento, em termos de caixa, né? Condicionamento cardiorrespiratório, foi fundamental até para que agora, nesse período de retorno, a comissão técnica consiga implementar o mínimo de trabalho, sabendo que esses atletas não estavam parados durante o período da quarentena. Então você é um cara que pensa que é importante esse retorno, né? Para os jogadores terem um treinamento completo, vamos dizer assim. Não só o que você fazia, como também o campo, chuteira no pé e tudo mais. Com certeza, com certeza. Tem que ter. Essa é a realidade. Inclusive, os jogadores estavam doidos para treinar. Todos que trabalham comigo falavam isso para mim. Pô, tô doido para treinar, chutar uma bolinha, disputar uma bola. Pô, os caras sentem falta, né? Nunca na carreira profissional deles eles ficaram tanto tempo sem treinar. Porque até quando saem de férias, são 30 dias de férias. Os caras ficaram aí mais de 60 dias sem treinar. Estavam desesperados, imagina. A galera come bola desde 10 anos de idade. De repente, ficam 3 meses sem contato com a redonda. Os caras ficam desesperados, cara, dá coceira e tudo. E você, como amigo do Tanuri, confia muito no protocolo que ele desenvolveu lá, né? Pô, confio muito, cara. É um cara extremamente cauteloso, extremamente cuidadoso. Eu sei o quanto que ele pesquisou, foi pegar referência nos maiores centros de referência de medicina esportiva do mundo e tem, graças a Deus, o Flamengo tem condições e estruturas para poder aplicar esse protocolo, que é uma coisa que estão questionando, né? Ah, tem clubes que não têm essa condição. Mas aí, pô, o Flamengo tem que se nivelar por baixo, porque outros clubes não têm condição, o Flamengo que tem condição não pode voltar. O Flamengo tem condição, ele tem que se beneficiar dessa condição favorecida que ele tem. Eu penso que assim, o Flamengo tomou a atitude correta, tem tomado os cuidados muito rigorosos, você deve saber disso, né? Todo o processo de higienização, de controle, de exame que está sendo feito de forma constante, quase que diariamente, a parte de higienização diariamente, a parte de controle de exame, acredito que semanalmente. Eu sei que todos os atletas foram testados algumas vezes antes de realmente voltarem aos treinos, para tudo acontecer de forma mais segura possível. E eu tenho certeza que os atletas estão muito satisfeitos e felizes e confiantes em tudo isso que está acontecendo. Rafael, eu vou falar contigo sobre uma informação que eu gostaria de confirmar contigo, e sem citar nomes de jogadores e tal, e que eu acho que é importante para respaldar esse retorno aos treinos, que foi um desejo dos jogadores, desejo do Jorge Jesus, principalmente, porque ele viu algumas coisas acontecerem, e até um pouco egoísmo seu. Você não é egoísta, nada egoísta, na verdade. Porque você poderia achar que estava tudo bem enquanto eles estão treinando contigo, você está com todo mundo, vários clientes treinando contigo, você poderia ser contra a volta ao treino no Ninho do Urubu. Não, você está abrindo mão até de perder alguns desses que de repente não vão continuar com o seu trabalho à tarde, vamos dizer assim, né, num outro horário, mas você está preocupado com os caras, deles estarem fazendo o que deixa eles felizes. E até eu vou te perguntar sobre isso. O que eu soube, o que me passaram dentro do clube, você sabe que eu tenho muito contato lá dentro, é que alguns desses jogadores que não tinham, por isso que eu quis fazer aquela pergunta para você, que não tinham uma estrutura de gramado sintético ou gramado para treinar, eles perderam massa magra. E o Jorge Jesus, preocupado com esses primeiros exames do Tanuri, quis o retorno imediato dos treinos, preocupado em recuperar alguns desses jogadores que, mesmo fazendo esse trabalho em casa, alguns que tinham a estrutura para fazer estavam bem, mas outros perderam massa magra. Então, por isso, da necessidade de ter um conjunto de trabalho lá no Ninho do Urubu, gramado, chuteira, como você falou, para o jogador ter tudo à disposição e voltar a recuperar um pouco da massa. Porque, queira ou não, né, cara, treino num CT com toda a estrutura é diferente, né? Com certeza, né, cara? Não tem como a gente simular num período de isolamento social,
uma estrutura profissional que o Flamengo fornece com não só equipamentos, mas campo, até intensidade de treinamento, né? Como eu falei, esse período era muito mais um período de manutenção do que de ganho. Só que quando os caras estão numa rotina normal deles de trabalho, a intensidade de treino é alta, né, cara? O jogador é um atleta profissional. Fora, né, Rafael, que você está pessoalmente ali cobrando e está por uma videoconferência, É diferente, cara. É diferente. Você não vê a hora de motivação. Pandemia e você poder ir estar tete a tete com os caras. Claro, é totalmente diferente, né? Até a motivação do próprio atleta, né? Ele tá ali querendo manter a forma dele, mas bota a bolinha para rolar, uma disputa, vai fazer um joguinho. A motivação é outra, né, cara? E naturalmente, de forma saudável, quando você está num ambiente de treino de grupo, você não quer ficar para trás de ninguém, né? Rola, entre aspas, não é uma competição, mas é uma motivação. Todo mundo quer se mostrar melhor ali naquele momento. Então, quando você treina em grupo, esse fator motivacional muda completamente do que quando o cara está treinando sozinho, né? Ele não tem um parâmetro de outros atletas ali do lado dele, fazendo o mesmo exercício, fazendo a mesma atividade, para ele saber se ele está se saindo melhor ou pior do que os outros atletas. E quando ele está em grupo, ele não quer ficar para trás, ele quer mostrar serviço. Então, só essa motivação do trabalho estar acontecendo em grupo faz o cara se dedicar e se entregar muito mais ao treinamento. E eu sou totalmente a favor, estou feliz pelos meus atletas, eu torço pelo sucesso dos meus atletas, independente de eu estar mais próximo deles ou não, eu quero mais ver eles em alta performance, jogando e felizes, principalmente. Rafael, para a gente fechar, antes de você também passar para a galera os seus contatos, para quem quiser, de repente, fazer um treinamento específico, algum treino contigo, até jogadores que possam estar assistindo a gente, atletas em geral, mas eu queria só te fazer uma pergunta. Houve uma polêmica recente relacionada à comunicação sua com o futebol do Flamengo. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu não vou te fazer a pergunta, eu vou te perguntar se você quer falar sobre isso, para te dar uma oportunidade de comentar como é esse relacionamento seu com o Flamengo, com o futebol do Flamengo. Olha, cara, eu prefiro não alimentar essa intriga. Eu acho que foi desnecessário esse assunto, porque eu nunca neguei nenhum tipo de informação para ninguém. Os contatos que eu tenho com profissionais dentro do clube são ótimos, a gente tem uma relação de transparência e de troca ótima. Se algum profissional ficou incomodado ou achou que não houve qualquer tipo de informação da minha parte para eles, eu me coloco à disposição, estou aqui aberto para fornecer qualquer informação sobre qualquer atleta que eu trabalhe, que seja do Flamengo, que um profissional de lá de dentro queira informação sobre qualquer atleta. Eu estou aqui à disposição 100%. E só para afirmar isso, que eu sou contratado de forma particular pelo atleta. E eles, se não ficassem felizes e não ficassem satisfeitos e não gostassem do meu trabalho, não me contratariam. Se eles me contratam é porque se sentem melhor com isso. E de forma alguma eu me negaria a prestar qualquer tipo de informação ou troca de informação para qualquer profissional que também trabalhe com esse atleta, se o objetivo for realmente melhorar a performance desse atleta, né? Então, assim, cara, sem querer alimentar qualquer tipo de intriga, de fofoca, eu nem sei direito de onde isso partiu. Meu nome acabou caindo aí, um monte de gente ficou me procurando e eu falei a mesma coisa. Eu sou um profissional autônomo, contratado pelos jogadores de forma particular, que adoram o meu trabalho, porque senão não me contratariam. Eles estão abrindo mão de um momento de descanso, de um momento de família, para poderem treinar mais, porque querem estar melhor, bancam isso do bolso deles, então isso já justifica que eles gostam do trabalho. E eu me coloco aí, mais uma vez reforçando, me coloco à disposição para qualquer profissional do clube que queira ter qualquer informação de qualquer atleta que eu trabalho. Show. Rafael, queria pedir para você, estou vendo aí na camisa, Rafa Vinick, né? Queria que você passasse para a galera que tem a vontade de treinar contigo, o personal dos jogadores do Flamengo, galera que quiser ter um treinamento contigo, você atende a galera também, o pessoal, o advogado, o professor, qualquer um que queira ter o treinamento específico contigo, você trabalha com todos ou você só trabalha com jogadores de futebol? Não, trabalho com todo tipo de público, atendo vários atletas amadores, inclusive trabalho com atletas de outras modalidades também, como atletas de basquete, triatlon, atletas de luta. Eu sou preparador físico, independente da modalidade, acabei entrando nesse nicho do futebol. Eu sempre fui um apaixonado por futebol
e acabei focando mais nisso, mas eu não deixei de atender outros perfis de atletas, inclusive amadores também, não só profissionais, mas também amadores. Eu também ministro cursos para profissionais da área, profissionais que queiram trabalhar com preparação física, que gostam dessa área aí de preparação física de atleta, de alta performance. Eu tenho os meus cursos disponíveis no meu site, que é o www.rafaelvinic.com.br. Lá tem os meus cursos e tem a minha página no Instagram, que é o Rafa Vinic, onde eu forneço e compartilho um monte de conteúdo técnico, não só para quem quer treinar, mas também para profissionais da área. Me coloco à disposição para qualquer um que queira treinar de forma... Aí, ó. É isso aí, vê se está certo. rafaelvinic.com.br, esse mesmo, Papa. Obrigadão. Obrigado pela moral aí. Me coloco à disposição para quem quiser treinar. Acompanho outros atletas também, de outros clubes, inclusive online, faço esse acompanhamento à distância, atletas que estão até fora do país, que conheceram meu trabalho através do Instagram e me procuram, eu faço esse acompanhamento complementar, atletas consagrados que jogam em grandes clubes da Europa, da China, de outros países, me contratam para fazer esse acompanhamento online, e então também me coloco à disposição quem quiser fazer um acompanhamento aí voltado para alta performance, de preparação física, pode me procurar que a gente bate um papo aí, alinha, e eu vou conseguir te ajudar de alguma maneira. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Sucesso aí. Boa sorte com o seu trabalho com os atletas e com todos, na verdade, né? Levando saúde para as pessoas. Tamo junto. Valeu. Obrigado mais uma vez. Obrigado, irmão. Tamo junto. Sucesso aí também. Vamos para cima. Valeu. Galera, é isso. Bate-papo aí muito legal com o Rafael Vinic, né? Um cara que tem uma história bacana recente aí no Flamengo, ajudando alguns jogadores na recuperação, ajudando durante a pandemia e podendo falar um pouquinho também, né, do que aconteceu, de tudo que aconteceu aí recentemente no Flamengo, nessa preparação dos jogadores. Os jogadores não foi nem um pouco egoísta, né? Preocupado do jogador, na verdade, voltar a sentir o prazer de jogar bola, de bater aquela bolinha, colocar a chuteira no pé. Papo muito bacana. Você que estava aqui com a gente, se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!